Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós voltamos nestes dias, nesta semana, nós voltamos para o tempo comum, deixamos o tempo da Páscoa, hoje é quarta-feira, então estamos há 3 dias já celebrando o tempo comum. E esse tempo que nós estamos vivendo dentro da liturgia é um tempo para que a gente possa mergulhar no dia a dia de Jesus Cristo, mergulhar no comum da sua vida, até porque a vida não é feita só de festas, a vida é feita do nosso dia a dia também, né? Inclusive das festas litúrgicas. Passamos por um tempo lindo, que foi o tempo pascal, e agora entramos no dia a dia de Jesus. E nós temos diante dos nossos olhos estas 2 leituras, a segunda epístola de Timóteo e o Evangelho de São Marcos. Vamos caminhar um pouquinho aí por estas leituras, alguns dias, e eu quero concentrar um pouquinho mais com vocês na primeira leitura, que é da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Uma carta linda, até porque São Paulo está se dirigindo a um dos seus colaboradores, que ele tinha um grande apreço. Nós já ouvimos logo no começo da leitura, em dizer que Paulo recorda de Timóteo em suas orações. E o que é que ele lembra de Timóteo? Lembra das tuas lágrimas e desejo ardentemente rever-te para transbordar de alegria. E aí Paulo continua: evoco a lembrança da fé sem hipocrisia que há em ti, a mesma que habitou primeiramente em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Veja que quando Paulo está escrevendo para Timóteo, ele está falando das boas lembranças que ele tem a respeito de Timóteo. Lembra das lágrimas, não sabemos quais os motivos destas lágrimas, mas talvez sejam motivos de separação
chegou o momento que Paulo precisava ir de um lado, Timóteo ir do outro, então toda aquela tristeza por ter que separar, os dois amigos terem que se separar, os dois companheiros, e aquela lágrima sincera de amor de Timóteo para com Paulo. Então Paulo talvez lembre destas lágrimas e também lembra de uma outra coisa extremamente importante no coração de Timóteo. Evoco a lembrança da fé. E uma fé muito bonita, uma fé muito pura, porque é um dos poucos casos da Sagrada Escritura que fala de uma fé que vem tão profundamente pela família. A fé de Timóteo é a herança da sua avó e da sua mãe Eunice. E Paulo está relembrando esta fé e ele ainda está dizendo para Timóteo: reside também em ti. Está aí dentro, Timóteo, está aí no seu coração, Timóteo. Eu estou escrevendo para lembrar para você que aquela fé que eu conheci lá atrás, que você recebeu da sua avó e recebeu da sua mãe, está aí. É algo presente que está no seu coração. Claro que Timóteo está vivendo um momento difícil da sua vida. Ele está vivendo um momento, talvez, de uma certa crise de fé, de um certo esfriamento, os problemas da vida de Timóteo. E o que Paulo faz, então, começa a relembrar em Timóteo que, na verdade, ele não é esta crise que ele está vivendo neste momento, ele não é esta circunstância que ele está vivendo neste momento. O normal de Timóteo não é passar por esse momento aí de esfriamento da fé. O normal de Timóteo é ter uma fé fervorosa. E por isso, então, Paulo está dizendo e ao mesmo tempo convidando a Timóteo: reaviva o dom espiritual que Deus depositou em ti pela imposição das minhas mãos. Deus te deu um espírito de força, um espírito de amor, de sobriedade, não de medo, não um espírito de fraqueza, não um espírito de falta de confiança. Timóteo, sopra aí esta brasa da fé, porque esta brasa da fé precisa ser reavivada, porque Deus te concedeu esse dom e essa graça. Não te envergonhes de dar testemunho, participa comigo do meu sofrimento. Então vejam, circunstâncias que de uma certa forma está trazendo, circunstâncias que na verdade estão trazendo para Timóteo esse enfraquecimento na fé, e Paulo está relembrando aquilo que já estava no coração dele. E para Paulo reforçar ainda mais esta ideia de que Timóteo recebeu um dom maravilhoso, que ao mesmo tempo que Paulo convida-o a suportar as suas angústias, Paulo também pede para que ele olhe para Deus, olhe para Jesus, aquele que nos salvou, aquele que nos chamou para uma vocação santa, não em virtude das nossas obras, mas em virtude daquele que nos escolheu, em virtude daquele que escolheu a mim, daquilo que escolheu você aí na sua casa. O reavivar a fé não simplesmente por causa de nós, mas por causa de um Deus que nos chamou a viver esta vocação santa, esta vida santa, que nos abençoou, que nos enriqueceu com os teus dons, com as tuas graças. É por isso que Paulo vai dizer: eu sei em quem depositei a minha fé. E ele está falando de Deus. Nós sabemos em quem nós estamos depositando a nossa fé. Nós estamos vivendo tempos difíceis, parece que as coisas não estão dando certo, cada vez mais nós ouvimos notícias ruins, e basta ligar a TV que a gente só vai ouvir atualmente notícias e mais notícias ruins, e a gente se pergunta: mas onde está Deus? Onde está Deus? O que está acontecendo com este mundo? Este mundo, nesta condição, está propício para nós exercitarmos o dom da fé. Nós não entramos em desespero, nós não perdemos a confiança,
Nós não perdemos a esperança. Por quê? Porque nós sabemos em quem nós estamos agarrados. Vocês lembram daquele texto bíblico, claro que vocês lembram, em que os discípulos de Jesus estão dentro de um barco, atravessando aquele mar, e aquela tempestade chega e agita aquele barco. E os discípulos estão desesperados. Nosso barco está sendo agitado. Sim, o barco está sendo agitado. Mas no meio daquele mar, passando por aquela tempestade, qual é o local mais seguro para estar? É justamente dentro do barco. Por mais que as coisas em volta, à nossa volta, esteja agitado, se nós estamos dentro do barco, o barco também vai se agitar, porque ele está dentro do mar. O barco estará agitado, mas é o local mais seguro. É assim a nossa vida quando nós depositamos a nossa fé em Jesus Cristo. E não só quando nós depositamos a nossa fé em Jesus Cristo, quando nós também nos apoiamos na própria igreja, que neste momento, vivendo aí por todo este mundo conturbado, mas nós podemos nos sentir seguros e ao mesmo tempo cheios de fé, porque nós sabemos quem nós estamos depositando a nossa confiança. Então eu convido a você neste tempo a reavivar a sua fé, assim como Paulo está convidando a Timóteo a reavivar a fé. Paulo vai dizer: suporta, participa do meu sofrimento, porque a fé não exclui o sofrimento. A fé, na verdade, ela nos dá a condição de enfrentar os sofrimentos. E Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, por causa dos seus problemas, isso aí não é motivo de enfraquecimento da sua fé. Isso aí é agora o motivo para você se apoiar ainda mais nela. É o motivo para que você possa confiar ainda mais nela, confiando e olhando para Jesus Cristo, olhando para a cruz. Ele mesmo depois, na página seguinte, vai dizer para Timóteo: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, lembra-te de Jesus Cristo. Quando as coisas estiverem bastante bagunçadas, quando o mar estiver extremamente agitado na sua vida, lembra-te de Jesus Cristo. Lembra-te de Jesus Cristo e continue caminhando. Encerro dizendo para você aquilo que Paulo disse para Timóteo: a fé reside em ti, está aí dentro. Não deixa os problemas da vida querer enfraquecer a sua fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Você aí da sua casa pode colocar no altar do Senhor a sua vida, junto com o pão e o vinho que será oferecido. Se apresente, se coloque sobre o altar. Diga para Deus que, junto com o pão e vinho, eu deposito o meu coração, eu deposito a minha vida, eu deposito a minha fé aí sobre o altar.